Peço à igreja que coloque suas mãos abençoadas em direção ao pastor. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Tu és, Deus. Somos gratos, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, pastor Elias, Senhor. Porque é através dele, Senhor, que o Senhor usa e o Senhor fala conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Abençoa ele, abençoa a esposa dele, a filhinha dele, abençoa todos os familiares, Senhor. Faz prosperar, Senhor, tanto o espiritual como o financeiro, Deus. Abre as portas do céu, Deus, para este homem, Deus, que é profeta, Senhor, aqui da terra. É escolhido Teu. Ele se dedica à Tua obra, Deus. E eu creio, Senhor, que ele faz o melhor para Ti. Abençoa, Senhor, o Ministério Obreiro de Cristo. Abençoa, Senhor, ricamente o nosso pastor. Em Teu Filho amado Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, meu querido. Emily Vitória está aí? Emily Vitória? Não. Marília Giovana? Kevson não veio. Bruno está ali. Aí Bruno de outro? É Bruno. Não, esse aqui é os vencidos. Foi que misturaram aqui. Por meio de ajudar, complica. Botaram os vencidos com o... Deixa para lá. Abra sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 14. João 14. Tá ruim, tá, obreiro? Versículo 6. Amém. Quem tiver faltando um envelope ou que queira ainda apanhar, está aqui com o nosso diácono Júnior Melo, viu? João 14, verso 6, o que é que diz? Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segura aí. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, não quer dizer que a caminhada será fácil. Caminhar com Jesus Cristo é ter coragem de enfrentar desafios. O problema é que nós, como cristãos, queremos nos acostumar com Jesus faz tudo, cuida de tudo, eu não faço nada, nem sofro nada. Até mesmo porque tem alguns louvores, e hoje eu fiz isso quase de propósito, que diz assim, que hoje é só vitória. Aí o crente se engana com essas coisas, e acha que a vida dele, ou a caminhada dele, com Jesus Cristo, vai ser só de vitória. E esquece que caminhar com Jesus vai ter muito desafio pela frente. Vai ter pessoas que vai se levantar ao contrário. Vai ter pessoas querendo parar você. Vai ter pessoas trazendo palavras negativas. Vai ter pessoas se levantando contra a sua vida. Vai ter pessoas dizendo ou falando mal do seu ministério. Vai haver todo tipo de investida do adversário.
Então, caminhar com Cristo, quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele está dizendo assim: olha, se você vier comigo, você não vai se perder, mas que com certeza também vamos sofrer algumas avarias. Observe que quando a Bíblia diz que o povo perseguia Jesus para matar, os fariseus, não é? E outras pessoas como helenitas e outros também, eles se levantavam, não era só contra Jesus, era contra Jesus e os seus discípulos. Porém, a sede maior e o desejo maior deles era em Cristo, porque Cristo era e é o cabeça do cristianismo. Então mata Jesus, acaba o cristianismo. Era essa a ideia que eles tinham. Observe que quando Jesus ressuscita Lázaro, aí o povo planejam matar Jesus e também Lázaro. O povo queria matar Jesus, mas também queria matar Lázaro. Por que matar Lázaro? Porque Lázaro estava dando testemunho da grandeza e do poder de Deus. Lázaro estava dando testemunho de que até mesmo aquele que está morto, se crê em Jesus Cristo, viverá. Então, qual era o plano dos fariseus? Matar Jesus e também Lázaro. Então, caminhar com Cristo, nós vamos ter uns momentos de dificuldade, de lutas, de choro, de perseguição. Os discípulos de Jesus, quando Jesus foram presos, eles fugiram, amedrontados, com medo, porque também estavam sendo perseguidos, porque também eles achavam, e com certeza iria acontecer, se eles não fogem, deles também serem mortos. É tanto que Pedro chega a negar por várias vezes que nem conhecia Jesus e nem andava com ele, porque ele estava com medo da sua própria vida. Ele sabia que seria morto se ele abrisse para todos, falasse livremente de que era discípulo, seguidor de Jesus Cristo. Então, caminhar com Jesus não é coisa fácil, não. Por que que tanta gente desiste de caminhar com Cristo? Por que que tantas pessoas deixam de crer, de acreditar no Evangelho de Jesus? Por que tantas pessoas se afastam dos caminhos de Jesus Cristo? Porque não é fácil seguir a Jesus. Não é uma coisa que você, se for como se diz na linguagem aí, for o crente oba-oba, ele vai do jeito dele. Mas do jeito dele ele não vai chegar, não vai atingir o objetivo, não vai chegar a lugar nenhum. Ele pode até dar alguns passos, ele pode até parecer que está adiante, mas não vai a lugar nenhum. Então, caminhar com Jesus não é tarefa fácil. Olhe para o seu irmão e diga para ele: é por isso que ele escolheu você, porque você não vai voltar atrás, você não vai querer voltar ao Egito. É por isso que o escolhido foi você. Escuta uma coisa bem interessante: Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele é o caminho que vai nos levar ao Pai, que vai nos levar para o céu. Ele é o caminho de todos nós pecadores. Palavra do Senhor no Salmo 25, versículo 8, vai dizer assim: bom e justo é o Senhor, por isso nos mostra o caminho aos pecadores. Bom e justo é o Senhor que mostra o caminho aos pecadores. Jesus é bom, Ele é justo e Ele nos mostra o caminho. É por isso que Ele diz: eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho que nos traz um destino maravilhoso. Mesmo no meio de toda... Vamos para cá e volta assim, vamos pensar nisso. Quando Deus tira o povo lá do Egito, que estavam na escravidão há muito tempo, e Ele tira aquele povo e começa a caminhar com aquele povo. Primeira coisa que Moisés disse: olha, Senhor, se Tu não for comigo, eu não irei.
Moisés disse: sozinho eu não vou com esse povo, o senhor tem que ir comigo. E ele disse: eu irei na frente, eu irei na frente. Durante a noite eu vou estar ali como um luzeiro, clareando, alumiando, para que o povo caminhe sem parar. Durante o dia eu vou estar como uma nuvem, para proteger o povo do sol escaldante no deserto. Ele disse: eu vou. Mas observe que no percurso da caminhada o povo teve fome, o povo teve sede, o povo chorou, o povo entrou em desespero, o povo queria recuar. Para você entender que caminhar com Jesus também há dificuldade. Esse negócio de dizer que é só vitória é conversa de carochinha aí, isso não existe não. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Presta atenção nisso. Mateus capítulo 7, versículo 14 diz assim: porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, ele está dizendo assim, que a porta é bem estreita, e o caminho para seguir Jesus, ele é apertado. Não é essa largueza, essa maneira que muitas vezes achamos que é, não. É um caminho apertado. É por isso que muitas das vezes sofremos tanto. Por isso que muitas das vezes estamos em situações meias, eita, e agora? Porque é apertado, o caminho é apertado. Na caminhada com Jesus Cristo, você vai encontrar morros para subir, planície para caminhar, mas vai encontrar espinho, pedras, todo tipo de situações, até mesmo para ver se você suporta e se você não desiste, se você não para, se você não recua. Tem mais, Jesus é o caminho pelo qual devemos andar. E tem uma coisa, sem demora. Podemos demorar para caminhar com Jesus Cristo? Não podemos estar aguardando para amanhã. Não, amanhã eu faço isso. Não, para o mês eu faço isso. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que é que pode nos acontecer. Ninguém sabe se hoje vamos dormir e se Ele vai permitir que venhamos nos acordar. Vamos sair para trabalhar amanhã, mas não sabemos se Ele vai permitir que voltemos do trabalho. A nossa vida, o amanhã, a Ele pertence. Nós não podemos fazer nada com relação ao amanhã. Agora podemos sim, sem demora, aceitar a Cristo como o único e suficiente e Salvador das nossas vidas, para que possamos caminhar com Ele. Pastor, mas o senhor está dizendo, mesmo caminhando com Ele vai ter problema? Vai, mas é o caminho que muitas das vezes é estreito, é o caminho que muitas vezes dói, é o caminho muitas vezes que somos perseguidos, mas é o caminho que nos levará para o céu, é o caminho que nos levará para a vida eterna, é o caminho que nos levará para perto do Pai, é o caminho que nos levará à cidade santa. Aleluias. É por isso que é difícil, irmão. Sabe por que é difícil? Porque lá em cima tem coisas grandes e maravilhosas. Paulo disse que subiu até o terceiro céu e viu, e o que ele viu não podia nem falar, porque era coisa grande e maravilhosa que Deus tinha preparado para seus filhos na terra. Aleluias. É por isso que é difícil, é por isso que o caminho é estreito, é por isso que a porta é apertada. Não vai de todo jeito, como diz os crentes. Não vai de toda forma e de todas as maneiras que se pensa que vai. Quer ver mais? Atos 22:16. O escritor de Atos, Dr. Lucas, ele diz assim: e agora, porque te demoras, levanta-te e recebe o batismo em nome de Jesus, lava os teus pecados e invoca o nome dele. Ele está dizendo assim: olha, não demora com relação a isso, não perde tempo, porque o mundo não tem muita coisa a nos oferecer. O que o mundo oferece é coisa passageira,
é coisa temporária, só vai acrescentar algumas coisas. Pensamos que estamos felizes até quando estamos vivendo aquilo, mas não tem nada de felicidade. É um engano do coração, é um engano para a nossa mente, é uma vaidade para o corpo. Mas aquilo que Deus tem preparado para seus filhos na terra, aqueles que passarem pelo caminho, aqueles que entrarem pela porta, Ele está dizendo assim: olha, eu tenho um céu preparado, e cada casa, cada lugar, cada morada está pronta para levar meus filhos. Aleluia. Caminhar com Jesus, Ele é o caminho. Mas diz aqui assim: Ele também é a verdade. Ele é o caminho e Ele também é a verdade. Como é que nós podemos entender que Jesus, o caminho é difícil? Já falamos sobre isso. Agora Ele diz que Ele é a verdade. Eu sou a verdade. João 8,36, Ele diz assim: se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que liberta. Em nenhum outro homem pode haver a libertação para a sua vida, somente em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a verdade. E Ele continua. Tiago, capítulo 1, verso 18, ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Olha o que é que Tiago fala. Tiago diz que nós fomos gerados pelo poder da palavra verdadeira, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Nós somos primícias para Deus, irmão. Aquilo que Ele queria de melhor, aquilo que Ele quer de melhor é cada um de nós. Nós somos primícias. Aquilo que um dia você traz como primícia para a igreja e você oferta o melhor, é Deus também olhando para você e vendo você como primícia da criatura, primícia daquilo que Ele criou. O valor que você tem é esse. Mas eu preciso passar pelo caminho e acreditar que Ele é a verdade. Pode vir quem vier, filósofo, escritores, doutores da lei, quem quer que seja, cada um com a sua filosofia, cada um com a sua maneira, a sua interpretação, mas a única verdade é Jesus Cristo, ninguém mais. A única verdade chama-se Jesus Cristo. Ele nos concedeu a graça e a verdade. Irmãos, concedeu a graça e a verdade. O que é a graça? Favor imerecido. Por que favor imerecido? Porque nós não merecíamos. Nós éramos pecadores e estávamos mortos nos nossos deleites, nos nossos pecados. E Jesus chega agora, nos dá vida. E Ele começa a fazer uma mudança. E vocês sabem disso, porque eu já falei aqui outro dia. Muita gente nem nome tinha vulgo, apelido, era conhecido por qualquer coisa. Era o bêbado, era o drogado, era a prostituta, era não sei o que, era o gay, era isso, era aquilo, nem nome tinha. Aí Jesus traz para perto dele, mostra o caminho, e Ele diz: eu sou a verdade que te liberta. E Ele dá nome agora a você, e Ele dá nome agora a cada um de nós. E tem uma coisa, além de dar nome, ainda escreve o nome no livro da vida. E Ele diz: aquele que eu escrever o nome dele no livro da vida, aleluia, jamais apagarei. Louvado seja Deus. E Ele continua falando de que Ele é a verdade. Ele nos concedeu a graça e a verdade, porque a lei foi dada para Moisés, mas a graça, o favor imerecido, a verdade
veio através de Jesus. Moisés deu a lei, Deus deu a lei para Moisés, Moisés deu a lei para o povo, mas Jesus Cristo não, Ele trouxe a graça e a verdade para nossas vidas. Se não é a graça de Jesus, o favor imerecido, se não é o próprio Cristo pelejando pelas nossas vidas, sacrificando a sua vida pela nossa vida, o que seria de cada um de nós? O que seria da humanidade? O que seria dos homens e das mulheres? Aqueles que mesmo sendo primícias para Deus, mas o que seríamos de nós? Se Jesus Cristo não age a nosso favor, se Deus Pai, Ele não se compadece, e olha lá de cima do alto céu e diz assim: olha, só tem uma solução, só tem uma solução, meu filho, porque eu já enviei profeta, não resolveu, eu já enviei vários homens escolhidos por mim, mas não resolveu. Quem tem que ir agora é você, e tem uma coisa: você será o sacrifício vivo. Você não será o Isaac, mas você será o Isaac meu na terra. Sou eu que vou oferecer o sacrifício, meu filho, aleluia. E Jesus desce e nasce de uma mulher como qualquer outro varão, cresce como qualquer outra criança. Aos 12 anos está Jesus já ensinando lá dentro do templo aos doutores da lei. Depois a Bíblia volta a falar de Jesus quando ele começa a fazer agora os milagres, maravilhas e prodígios, até chegar à morte de cruz. Aquilo que não era para ele, sim para mim. Aquilo que não foi feito ou planejado para Jesus Cristo, mas foi planejado para nossas vidas. Ele se fez pecado no lugar do pecado nosso. Ele entregou sua vida para que nós hoje estivéssemos vivos. Ele entregou sua vida para que um dia nós estivéssemos perto dele, morando com ele lá no céu. E ele diz assim: olha, eu vou vir buscar a minha igreja, eu vou vir buscar o meu povo, eu vou levar para perto do meu Pai. Ele se fez sacrifício, ele se fez pecado. Será que ele merecia, aleluias, sofrer toda aquela avaria, toda aquela dificuldade, passar por toda aquela luta, por amor de mim e de você? Mas ele disse: eu sou a verdade, eu não posso me negar. Ele olhou e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, aleluia. E ali ele entrega a sua vida na mão daqueles homens sanguinários. Tudo isso por amor a você. Quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, agora ele é a vida. Jesus é a vida. Ele é o caminho, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, mesmo que o caminho seja estreito, que as portas sejam apertadas, que haja dificuldade, mas ele é o caminho. E ele diz: eu sou a verdade. Tipo, eu estou dizendo isso que é verdadeiramente a verdade, é a minha palavra. E ele não é filho do homem para que minta, e muitos menos, não é o homem para que também possa mentir. Ele disse: olha, eu sou o caminho e a verdade, e aquilo que ele diz está determinado, acabou. Ele é Deus. E ele disse: olha, só vai ao Pai se for por mim. E ele diz mais, é interessante isso, quando ele diz: eu sou a vida. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: ele nos deu vida, estando nós mortos em vossos pecados. Nós estávamos mortos, os pecados estavam nos consumindo, destruindo, acabando com a nossa vida, com a nossa família, acabando com nossa dignidade. Nós estávamos perdidos, acabados,
arruinado, sem perspectiva nenhuma. Aí Jesus vem e ele diz: vou resgatar toda a autoestima desse povo, vou mostrar para o diabo e seus seguidores que não é da forma que ele pensa ou que ele quer. Vou levantar aqueles que estão caídos, louvado seja Deus. Vou curar aqueles que estão cegos, aleluia. Vou restaurar aqueles que estão destruídos. Vou multiplicar as finanças daquele que não tem nada. Vou trazer prosperidade espiritual, material e física para cada um dos meus filhos. Vou abençoar meu povo na terra. Vou derramar poder e glória sobre a vida de cada um. Vou dar unção, autoridade para que eles façam segundo a vontade minha na terra, disse Jesus Cristo. E ele disse: eis que eu te dou poder sobre a terra, para que você pise serpentes, escorpiões, e que você cure, que você liberte, que você pregue a sua palavra. O que ele quer da gente é isso. Aí ele diz: eu sou a vida. Lá quando ele chega lá em Betânia, que ele vai até Lázaro, e que Marta questiona ele, Marta e Maria questiona, porque Lázaro já havia morrido, já estava há 4 anos, ou há 4 dias, 4 dias lá já podre. E ele diz assim: olha, não se preocupa não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não está dizendo que quem crer nele não vai morrer, não. Ele está dizendo que ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Vai ter vida aí sim. Ele está dizendo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E tem uma coisa: vai ser agora uma vida eterna. Vai ser para sempre. E além de ser para sempre, ao seu lado. Isso é que é mais interessante. Isso é que é maravilhoso. Porque vão estar perto de Jesus Cristo, ao lado dele. E ele nos deu vida e vida para termos com abundância. Ele diz isso. Mas pastor, e por que a gente não temos vida em abundância? Não tem não, é? Tem. O problema é que nosso saco ele nunca enche. Os nossos olhos, cada dia, ele cresce mais para as coisas que o mundo tem a oferecer. O cara tem uma casa, ele quer 2. Eu estava aqui dizendo que eu quero uma casa para a Júlia. Eu comprar um terreno para construir uma casa para a Júlia. Eu não quero a casa na praia não, vou deixar para você, Romulo. Agora você me empresta ela de vez em quando, senão eu mando Jesus confiscar. Ele nos deu vida e vida com abundância. Nós é que não sabemos aproveitar aquilo que Deus tem nos dado. Estragamos. Primeira coisa, quando Jesus nos dá algo, sabe o que a gente faz? Muitos escondem, para que a igreja não saiba. Quantos crentes Deus tem abençoado e ele tem fechado a boca? Não conta para ninguém, que é para ninguém saber. Não testemunha daquilo que Deus fez na vida dele. Quando vem dar um testemunho, é um testemunho de miséria. Mas o testemunho que Deus glorifica o nome dele, na vida dele, é difícil lidar. Pastor, Deus de um nada abriu uma conta e foi depositado uma grande quantia, e Deus me abençoou assim, Deus fez desse jeito. Ninguém diz. Primeiro, se eu disser que Deus me deu 1 milhão, o pastor vai querer o dízimo.
Aquela irmã que eu sei que está passando uma dificuldade danada, ela vai pedir um dinheiro emprestado. E muitas vezes Deus nos abençoa para que a gente possa fazer o quê? Abençoar outros. Mas nós nos calamos. Claro que ninguém vai estar por aí dizendo que pegou, né? Que Deus abençoou aí com uma quantia boa. Ninguém vai estar por aí falando isso. Mas também nos podemos esconder de Deus. Temos que ser pelo menos sinceros nisso. Aí o que acontece? Quando o papai começa a confiscar, e ele dá corda, e você vai, e termina perdendo tudo. Aí quando você perde tudo, aí testemunha. Não tem mais nada. Aí vem testemunhar. Aí o testemunho. Irmão, Deus me deu uma benção. Aí vai logo acusar quem? O devorador, irmão, chegou. O diabo, irmão. Quem gastou o dinheiro foi o infeliz. Ele bota a culpa no devorador, no diabo. Aí é um testemunho. Palavra do Senhor em João 10:10, ele vai dizer: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É que sejamos abundantes, felizes, abençoados em todos os requisitos. Pastor, o senhor tem tudo que o senhor quer? Eu digo não, mas nem por isso eu deixo de ter uma vida abundante. Quando eu lembro que o papai me levava para o corte de cana, e lá no corte de cana, ele só levava farinha. Eu tinha que passar o dia todo com ele. Ele espremia a cana, batia com o cabo da foice. Quem dá no interior sabe disso. Espremia o caldo da cana, aí fazia aquele pirão com o caldo da cana, batia no busto de Elia, descia, dava uma carreira lá embaixo de um brejo. Quem é do interior sabe que é tauá. Aí a água cheia de tauá. Tauá é uma nata que fica em cima da água assim. Aí você... E bebia. Papai subia, papai cortando cana naquele moço, subia na carreira. Olha a barriga. Gordo rolado. Aí hoje eu olho assim e digo, eu não quero comer. Quero não, galinha hoje não. Eu quero peixe. Aí a minha sogra, aquela abençoada, aí ela faz o peixe, faz a galinha e faz a carne. O senhor vai comer o quê? Eu digo dos 3. Aí eu vou dizer que eu não tenho uma vida abençoada não, é? Tem dia que não tem o peixe, nem a galinha, nem a carne, mas tem a salsichinha, tem o ovo. mas não tem caldo de cana, irmão. Com farinha, não tem não. Genil já comeu muito isso lá em Ferreira, não foi, filha? É bem assim mesmo. Jesus, ele nos prometeu, irmão, nos dá o quê? A coroa da vida. O que é a coroa da vida que Jesus vai nos dar? Vamos ler o texto que a gente vamos entender. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Primeira coisa, nós temos que suportar o quê? A aprovação. É por isso que no início ele diz que o caminho é o quê? Estreito. E o que ele está dizendo é a verdade. E agora ele diz, eu te dou vida. Vida em abundância. Mas você tem que suportar o quê? A provação. Aí eu volto. O crente não quer ser provado, irmão. O crente não quer ter vida, às vezes, passando por um estreito, por uma prova. E esquece que nós falhamos. E a cobrança não vai ser quando chegar no céu. A cobrança vai ser aqui. E papai cobra.
Eu gosto de Deus que o povo diz assim, olha, Deus dá e não cobra nada a ninguém, ninguém conversa. Antes dele dar, ele já tem cobrado. Quando vocês entrarem, não tinha entrado ainda não, na terra prometida, cuidado para não adorar os deuses deles, não se misturar com as mulheres deles, não envolver a sua família com a dele. Ele já estava cobrando. O povo ainda estava pensando em ir. Ele já estava dizendo, não vá não. Que lá tenha cuidado. Então Deus dá, mas Ele cobra sim. Ele cobra sim. O problema é que nós não queremos pagar aquilo que devemos. Quando papai aperta um pouquinho, Jesus, e tem crente que diz logo que é o diabo que está ciscando no terreiro dele. É o próprio Deus imprensando ele para mostrar a ele que quem manda é Deus, que quem faz é Deus, quem deu foi Deus, quem fez foi Deus, e ele tem que reconhecer isso. Bem-aventurado o homem que não suporta, que suporta com perseverança a aprovação. Agora vem, porque depois de ter sido aprovado, eu tenho que passar na prova. E a prova de Deus não é fácil. Eu já comecei lá em cima, Ele é o caminho, mas o caminho não é fácil. Ele é a verdade, muitos não acreditavam nele. E tem uma coisa, não acreditavam e não acreditam também hoje. Não me levanta a mão não, em nome de Jesus, porque senão eu vou passar vergonha aqui. Mas você acredita que você vai para o céu? Levante a mão. Só o que acredita, levante não, irmã. Porque você vai levantar, vai ter um bocado que não vou levantar não. Porque não tem certeza disso, não tem convicção. É verdade, é fato isso. A igreja hoje tem aí umas 150 pessoas, mas pode ter certeza que de 150 eu acredito que tem aí uns 80 que não acredita muito não que vai morar no céu não. Eles são crentes porque estão dentro da igreja, mas se apertar nas coisas, apertar as provações, ele nega Jesus ligeirinho. Vai negar ligeiro. Aí ele continua. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que ama. Agora, para que eu venha receber a coroa da vida, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser provado, depois ser aprovado, com perseverança, aí eu vou receber. É o prêmio, é a coroa da vida. É quando chega lá em cima que vou colocar a coroa na nossa cabeça, porque cada um vai receber sua coroa, e cada um também vai receber o quê? As medalhinhas que vai ser colocada nas coroas, por aquilo que fizemos com excelência, com aquilo que fizemos que realmente glorificou o nome de Deus. Não é aquilo que fizemos que envergonhou o nome dele, não. É aquilo que fizemos que com certeza agradou ao Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo. Aí vamos receber as pedrinhas nas nossas coroas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estreito, a verdade muitos não acreditam. A vida era para aqueles que estavam mortos, mas ainda tem muito morto dentro da igreja, morto no pecado. Amém? Glória a Deus. A gente tem vezes que não consegue nem arrancar nem um sussurro da igreja, quanto mais um amém, né? É ver uma coisa que dói é quando se fala de pecado, aí fica todo mundo assim. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.